A Bíblia nos mostra que existem duas maneiras de nós enxergarmos a história do mundo. Tudo o que você imaginar que acontece sobre a face da terra. Uma é a perspectiva terrena, a outra é a perspectiva celestial. Uma das maneiras, irmãos, de nós olharmos para os acontecimentos é na perspectiva de Geazi, a outra é na perspectiva de Eliseu. Mas como assim, Geazi e Eliseu, quem são? Segundo Reis, capítulo 6, narra a história do exército da Síria. O que acontece, irmãos? O rei da Síria, ele chegava ali com seus conselheiros e fazia uma estratégia de guerra contra Israel. Aí a Bíblia fala que o rei de Israel, ele se precavia e não passava por tal lugar, pelo lugar onde havia uma emboscada para ele. E aí depois o rei se reunia de novo, vamos pegar o rei de Israel em tal lugar. E aí o Eliseu ia lá e falava, não passa por tal lugar, e ele não passava por tal lugar. Ao ponto, irmãos, do rei da Síria, falar assim, existe um traidor no nosso meio. Existe alguém que está levando as informações que nós estamos falando aqui, as estratégias, para Israel. E aí um homem se apresenta e fala, não, meu senhor, não é isso não. É que quando o senhor está lá na sua cama e pensa no que vai fazer, Deus vai lá e fala para Eliseu, o profeta que tem lá em Israel. Só de você estar lá no seu quarto pensando, Deus está falando para ele lá, e aí ele vai lá e aconselha o rei de Israel para não fazer tal coisa, e por isso que a gente não consegue pegá-lo. E aí o rei da Síria falou, vamos fazer o seguinte, vamos pegar Eliseu então. E Eliseu vivia em Samaria, numa cidade chamada Samaria, que era a capital do Reino do Norte. E aí eles cercaram, irmão, o exército da Síria cercou a cidade de Samaria, porque naquela época era o seguinte, as cidades eram muradas, então o exército chegava e cercava a cidade. Não entrava comida, não entrava nada, não saía ninguém. Aos poucos a cidade tinha que se render, porque ela começava a sentir falta de alimento, de diversas coisas, de diversos serviços, né? Ali numa quarentena ninguém aguenta muito tempo. E aí eles se rendiam. E aí o que aconteceu, irmãos? Geazi era um servo de Eliseu, era um ajudante de Eliseu. Ele acordou e ele viu a Samaria, a cidade cercada pelo exército sírio. E ele, ai meu Deus, Senhora, foi acordar Eliseu e falou, estamos perdidos. Olha o exército que nos cerca. E a Bíblia fala que Eliseu acordou no mesmo lugar, né, no mesmo momento, e ele vê o exército da Síria. Mas, além do exército da Síria, irmãos, a Bíblia fala que ele vê o exército de Deus, carros e cavalos de fogo. Você imagina um carro de fogo, irmãos? Carro é carroça ali, né? Aquilo que puxando os cavalos, e cavalos de fogo. Você imaginou? Eu queria ter a visão de um só, cavalo de fogo. Ele viu vários. E aí ele fez uma oração, Senhor, abre os olhos do moço para que ele veja. E aí ele viu, e aí, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Existem duas formas, irmãos, de nós enxergarmos as histórias do mundo. A perspectiva de Eliseu, ai de nós estamos perdidos, ou a perspectiva de Eliseu, mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Nós não podemos, irmãos, negar a existência do exército do inimigo. Não, ele está lá. Ele nos cerca. Negar, irmão, seria uma loucura. Mas nós não podemos parar por aí. Nós não podemos ficar apenas olhando que existe um exército do inimigo. Ele existe, mas existe um outro. Existe um outro, irmãos. E é necessário enxergar esse outro exército mais poderoso, maior. Não enxergarmos, irmãos, este outro exército nos levará ao desespero. Eu preciso, irmãos, enxergar na história, ver a história por uma ótica terrena. O perigo que nos cercam, sim, eu preciso, mas acima disso, eu preciso olhar para a história, irmãos, numa perspectiva do céu, numa perspectiva celestial, numa perspectiva do alto.